Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Maria de Lourdes e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou contar uma história para vocês. Eu vou compartilhar um pouco de uma experiência que eu tive em minha vida. É uma história de força, de superação, de coragem, de fé. Eu vou falar um pouco sobre os meus pais. Como foi cuidar dos meus pais com câncer ao mesmo tempo. E eu já vou começar falando para vocês sobre uma frase que a gente ouve muito por aí, que as pessoas falam que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E eu acreditava nisso também, né? Às vezes a gente acredita em algumas frases, ditados populares, e eu acreditava nisso até o dia em que esse raio caiu duas vezes no mesmo lugar, que foi na minha casa, na minha família. Em 2017, nós descobrimos, né, um câncer de esôfago no meu pai. E já estava em um estado bem avançado, já tinha várias metástases, no fígado, no pulmão, no esôfago, em volta do esôfago, tinha vários focos e o meu pai estava muito ruim, estava em uma situação bem difícil, estava passando muito mal, já não conseguia se alimentar direito, se alimentava basicamente só a base de líquidos, chá, a sopa tinha que ser batida no liquidificador, caldo, e às vezes nem isso ele conseguia tomar. E aí a gente descobriu esse câncer do meu pai, e então ele ficou comigo um tempo, morando comigo, para que eu pudesse cuidar melhor dele. Eu moro aqui em Goiânia e meu pai iniciou o tratamento no Araújo Jorge. E graças a Deus, e o atendimento lá no Araújo Jorge, o meu pai teve um ótimo atendimento. O meu pai começou a responder bem o tratamento. De início foi quimioterapia, o estado dele era bem difícil, o médico descartou a hipótese de uma cirurgia porque ele poderia não aguentar. Então, iniciou-se o tratamento com quimioterapia. E eu fui cuidando dele em casa, com orientações dos médicos, os medicamentos que eram passados. E o meu pai respondeu muito bem ao tratamento, pessoal. Realmente respondeu muito bem ao tratamento. Mas foi uma fase muito difícil. E aí, pessoal, quando meu pai estava em tratamento, em menos de um ano de tratamento do meu pai, nós descobrimos um câncer de mama na minha mãe. Foi assim um momento devastador, né, na vida da família, dos filhos principalmente. Ficamos todos sem acreditar no que estava acontecendo, porque a gente já estava sofrendo muito cuidando do meu pai, mas a gente estava confiante porque o tratamento dele estava dando certo. E aí o câncer da minha mãe foi descoberto, infelizmente já estava num estágio também mais avançado, o estado já estava mais avançado, mas a gente criou coragem, né? Eu e meus irmãos, a gente criou coragem e enfrentamos, né? Vamos para a Segunda Guerra, né? A gente foi para essa batalha firme e forte, com muita fé. E aí iniciou-se o tratamento da minha mãe, fez vários exames. Os médicos já deixaram claro pra gente que o problema da minha mãe era um tumor agressivo, desculpa pessoal, agressivo, e o médico falou, vamos fazer algumas tentativas, ok. E então a minha mãe iniciou, depois de vários exames, minha mãe iniciou o tratamento de quimioterapia e ela fez algumas quimioterapias, veio os efeitos colaterais, várias idas para o hospital qualquer hora do dia ou da noite.
foram momentos muito difíceis. Tinha dia que o meu pai, ele ia fazer quimioterapia de manhã e à tarde a minha mãe ia. Às vezes tinha quimioterapia para os dois ao mesmo tempo. Foi assim, dias bem pesados que a gente não conseguia nem parar para pensar. Eles ficaram mais pela minha responsabilidade, porque os meus irmãos, eles moram fora, só eu moro aqui em Goiânia, e os meus outros 2 irmãos que moravam com meus pais eram de menor, então eles não podiam ajudar muito, assim, em termos médicos. Mas aí, eles ajudavam muito dentro de casa, acompanhavam em algum lugar sempre que precisava, e quando as coisas se complicavam um pouco, que precisava de uma internação, uma cirurgia, alguma coisa do tipo, vinha algum dos meus irmãos que moram fora, eu avisava com antecedência e vinha um para me ajudar, porque às vezes a gente fica muito cansada, você cansa fisicamente, você cansa psicologicamente, mas eu vou falar para vocês, eu de verdade, às vezes eu não tinha tempo nem para sentir esse cansaço, sabe? Eu fiquei tão focada em cuidar deles, ajudar eles, que eu não sentia muito assim esse cansaço. A minha vontade era só de cuidar deles, de ajudar eles de alguma forma, e da melhor forma possível, dar qualidade de vida, fazer tudo que fosse possível para eles se sentirem melhor. Tive a ajuda de várias pessoas, algumas ajudas, assim, claro que na parte que se diz respeito a médico, hospital, eu sempre estava com eles, eu sempre queria saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer, a quimioterapia da minha mãe, por exemplo, a primeira não fez efeito, o problema continuou avançando, então teve que parar essa quimioterapia, aí testou uma outra quimioterapia, também não funcionou, e aí a gente teve que ir para a radioterapia, foi a única coisa que barrou um pouco o avanço do tumor no seio da minha mãe, foi a quimioterapia, foi a radioterapia, pessoal, que a única que conseguiu barrar um pouco o crescimento do nódulo. E, gente, a gente às vezes fica revoltado, né? Tem pessoas que ficam revoltadas nesses momentos, se revoltam com a vida e sabe, esbraveja e xinga e reclama e questiona. E assim, eu falo para vocês que foi uma superação, porque assim, no meio de tudo isso, eu rezava muito, eu conversava muito com Deus, eu falava para Ele o que eu estava sentindo, mas para os meus pais, eu mostrava para eles que eu estava firme e forte, eu realmente estava, né, com muita fé e estava confiante, eu eu tentava não ficar triste perto deles, não chorar também na presença deles, mesmo depois assim de uma consulta difícil, teve uma consulta que eu não ouvi, assim, as coisas não foram boas, né, as notícias não foram boas, mas eu não demonstrava tristeza ou chorava perto deles, porque eu não queria que eles ficassem preocupados ou com medo, tipo assim, nossa, se a minha filha tá chorando, tá desesperada aqui perto de mim, então eu tô muito mal. E às vezes as pessoas, né, meus irmãos, a gente realmente estava mal, estava triste com aquela situação, mas a gente sempre mostrava para eles muita força, muita coragem. E às vezes as pessoas reclamam muito desses momentos, e se revoltam com a vida, outras pessoas se colocam como vítima, pobre de mim, coitado de mim, coitado do meu pai, coitado da minha mãe, e fica remoendo aquilo, sabe? Então, a gente nunca fez isso, assim, pro meu pai, com a minha mãe. Eu falo mais por mim mesmo, né? Tô falando mais de mim mesmo, mas pelo que eu sei, assim, nas minhas conversas com meus irmãos também, eles também tentavam se manter o mais firme possível. E a gente não pode se vitimizar, né, dessa forma também. Eu entendi, pessoal, que a gente é ser humano, né, a gente é humano, e que ninguém é melhor que ninguém é pior do que ninguém, e ninguém é igual a ninguém.
todo mundo tem seus valores, todo mundo tem os seus problemas. E eu entendi assim, pessoal, que o meu pai, né, minha mãe, somos pessoas, somos seres humanos, e que isso que aconteceu com a gente, eu sei que já aconteceu com outras pessoas, pode acontecer com outras pessoas. Eu não entendi, assim, porque eu nunca parei para perguntar para Deus por que aquilo estava acontecendo com meu pai, com minha mãe, com a gente, sabe? Eu nunca parei para falar por quê, sabe? Porque, gente, eu entendi que a gente é humano e todo mundo tá, e ninguém tá livre disso, sabe? Todo mundo tá suscetível a ter algum problema. Então, a gente não era melhor do que ninguém. E se a gente estava passando por aquilo naquele momento, é porque tinha que passar. Então eu falava muito com Deus, eu falava, eu vou enfrentar. Eu só pedia para Ele me dar força, saúde, né, muita coragem, fisicamente, psicologicamente, para mim, para os meus irmãos, e para a gente enfrentar aquele momento que a gente estava passando. Vejo também muitas famílias, às vezes tem alguém com algum problema, e algumas famílias brigam muito, se afastam, tem discussões, porque às vezes tem lá vários filhos e só um filho está disponível para cuidar, um ou dois está disponível para cuidar, um ou dois quer ajudar, sabe? E às vezes tem vários filhos. Assim, gente, nessa fase que a gente passou, né, que nós passamos, eu percebi muitas coisas e aprendi também muitas coisas. Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito com tudo assim na minha vida. Eu aprendo no momento de dificuldade, de dor, eu penso assim, já que eu estou passando por isso, então que eu tire algum aprendizado disso. Um aprendizado muito grande que eu tirei de tudo isso foi respeitar o limite. Eu comecei a observar meus irmãos e eu aprendi a respeitar o limite de cada um deles. Tinha alguns que estavam mais dispostos a ir numa consulta, acompanhar uma sessão de quimioterapia, acompanhar em um procedimento cirúrgico, a estar em casa ali do lado. E tinha outros que eu via que eles iam por obrigação, eles tinham que ir. Mas não que ali faltasse amor. Tinha muito amor, né, por nossos pais. Só que tinha muito medo. Medo do que vai acontecer naquela consulta, medo do que vai acontecer naquela cirurgia, medo do que o médico vai me dizer, medo da reação à quimioterapia. E eu percebia isso. Não faltava amor, nenhum deles. Por quê? Todos eles, nós somos 9 irmãos e todos eles ajudaram, sabe? Todos. O meu pai e a minha mãe, eles ficaram mais comigo, mas assim, sou muito agradecida aos meus irmãos, porque eles todos estavam prontos para ajudar. Tanto mesmo indo na consulta ou na sessão de quimioterapia, mesmo indo com medo, eles iam, sabe? Mesmo financeiramente, eles sempre estavam, todo mundo, sabe, um segurou a mão do outro, ninguém largou a mão de ninguém. Essa foi a realidade. E assim, gente, foi um aprendizado muito grande. Então, às vezes, algumas famílias brigam, se afastam e aí fala, é porque fulano não quer cuidar, porque fulano não quer ajudar. E às vezes esse fulano, eu não estou defendendo pessoas que não ajudam, mas às vezes esse fulano, ele realmente não quer ajudar, né? Tem pessoas que realmente não quer ter responsabilidade, não quer ter obrigação, não quer ajudar mesmo. Mas aí, pessoal, tem gente que quer ajudar, porém essa pessoa é uma pessoa que ela tem medo. Ela tem medo do desconhecido, do que vai acontecer, mesmo que seja o seu pai, mesmo que seja a sua mãe.
aquela pessoa ela fica com medo. E tem gente que com medo, igual meus irmãos, alguns, eles tinham medo, mas eles iam mesmo com medo, até para me ajudar, porque às vezes eu estava muito cansada e aí eu ligava para algum deles e falava: olha, você pode me ajudar um pouquinho? Eu estou muito cansada, minha mãe vai precisar internar. E vinha um e vinha outro, ou eles mesmos tinham essa sensibilidade de perceber que estava pesado só para mim, e aí eles vinham e me ajudavam. E eu fiquei, assim, eu sou eternamente agradecida. Eu sei que era obrigação deles, dos filhos cuidar dos pais, mas eles me ajudavam bastante. Então como eu falei, né, às vezes as pessoas brigam por falta de diálogo, de conversar. Então, se você é uma pessoa que está passando por um problema como esse, ou uma pessoa que já passou, sabe, ou está passando, aprenda a entender, observe as pessoas. Eu sei que é um momento difícil, que é dolorido, mas olhe as pessoas em sua volta, tente entender cada uma delas, apesar de tudo, tente respeitar o limite de cada uma delas. Eu enfrentei tudo. A gente tem duas opções: ou você foge, você faz alguma coisa ali por obrigação, sem querer, ou você abraça a causa com amor, com carinho, e você cuida daquelas pessoas. Eu escolhi abraçar a causa dos meus pais, a cuidar deles, a acolher. Eu comentei em outro vídeo passado que eu sou técnica em radiologia e eu tenho noções básicas de enfermagem. Então isso também era um ponto positivo para mim, porque isso me ajudou muito. Eu já tinha visto muitas coisas em hospitais. Eu fiz estágio em hospitais de emergência, em clínicas, em vários lugares. Então eu já tinha lidado com algumas situações parecidas. Só que assim, quando a situação é com você, né? Lá no hospital eu convivi com pacientes de outras famílias. Você sente muito, difícil, né? Você sente pela família, mas quando isso é com você, a história muda. Mas eu escolhi ter força, ter coragem, ter fé e estar do lado deles. O meu pai está muito bem, graças a Deus, está curado do câncer, né? Passaram-se 8 anos e ele está muito bem. Cumpriu todo o protocolo que, com 4 anos de tratamento, meu pai já estava curado. Continuou em cuidados até 5 anos. A partir de 5 anos, todo ano ele faz todos os exames que são necessários. Tomografia computadorizada, ultrassom se o médico achar necessário, exames de sangue, todo ano ele faz. Esses exames viraram exames de rotina no meu pai. A minha mãe, infelizmente, não teve a mesma sorte. O tratamento dela não respondeu muito bem. E, infelizmente, em 2020, né, a minha mãe, praticamente menos de 2 anos, a minha mãe veio a falecer em decorrência desse câncer de mama, mas também deixou muito aprendizado. Era uma mulher muito forte, e que a gente achou que ia ser muito difícil o período da doença dela, e realmente foi, não foi fácil, mas ela nos encorajou muito, passou muita coragem pra gente, ela se ajudou, nos ajudou tudo que ela pôde. E a gente aprendeu muito, né? A gente ficou com aquela história, né? Uma história de superação com meu pai, de aprendizado, que a gente aprendeu muito. E o meu pai continua entre a gente, graças a Deus. Então a gente é muito agradecida a Deus, né? A gente agradece todos os dias por isso. E também a gente entender, pessoal, no caso da minha mãe, eu não falo que eu perdi a minha mãe. Até quando eu converso com meus irmãos, eu não falo que perdi a minha mãe. Eu falo que a minha mãe, ela foi para Deus, ela está num plano melhor, com certeza, porque a gente não pode ser egoísta a ponto também de querer aquela pessoa nas condições que ela estava. Foram dias muito difíceis. A minha mãe, ela foi para tratamento paliativo, foram 8 meses de muita luta,
Depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando da experiência com o tratamento paliativo, como é que foi. Então, foi conversando com uma médica, mastologista, que virou minha colega de algum tempo. A gente conversando um dia e ela me falou, né? Ela olhou alguns exames da minha mãe. Ela não era a médica dela, mas ela pediu esses exames e olhou. E ela falou pra mim, né? Eu conversava muito com ela. E ela falou assim que nós passamos com a minha mãe por todas as fases de um câncer, sabe? Todas as fases, gente. Então a gente não pode ser egoísta e pensar só na gente. Claro que a gente queria que ela tivesse bem, que ela tivesse recuperado, que ela tivesse se curado. Mas infelizmente não foi dessa forma, né? Não foi como a gente queria. E infelizmente a minha mãe partiu, não está mais entre nós. Mas está viva em nossas memórias, no nosso dia a dia. E nós temos a consciência de que fizemos tudo o que foi possível para ajudar ela, para melhorar a vida dela, fizemos tudo que estava ao nosso alcance. E aí, pessoal, eu não estou aqui contando essa história para vocês, eu não estou me vitimizando, eu não estou reclamando. Eu estou aqui contando essa história para vocês porque estou compartilhando com vocês, porque é uma história assim, né, que às vezes traz muitos pensamentos pra gente, muita reflexão. Eu não desejo que ninguém passe por isso, ninguém, não desejo a ninguém, gente. Que todas as pessoas tenham saúde, que ninguém se veja nessa situação. Mas, infelizmente, as coisas nem sempre é como a gente quer, como a gente pensa. Então, se alguém estiver passando por isso, seja forte, seja firme, tenha coragem, tenha fé em Deus, fale sempre com Deus, converse, mostre para Ele suas dores, seus medos, porque a gente tem. E que tudo passa, gente, tudo passa. Eu não tinha coragem de falar para minha mãe que o tratamento não estava funcionando, eu não tinha coragem de falar para minha mãe que não tinha mais o que ser feito por ela, né, de remédio. Mas eu também não tinha coragem de falar para ela, a senhora vai ficar boa. Eu não tinha essa coragem, a senhora vai ficar boa. Ou então chegar para ela e falar, a senhora vai morrer, sabe? Eu não falava isso. Eu sempre falava para ela que estava tudo bem e que tudo ia ficar bem. A gente não sabia como, né? Eu não sabia, ela não sabia, só Deus sabia. Mas a gente sabia que tudo ia passar e tudo ia ficar bem. E ficou, né? Do jeito que tinha que ser, foi e ficou tudo bem. A gente fica com a saudade, mas hoje está tudo bem. Nos hospitais, né, minha mãe e meu pai, né, passaram por alguns hospitais para fazer exames. O maior tempo que eles passaram em tratamento foi dentro do Araújo Jorge, aqui em Goiânia. E também é muito importante o atendimento, o bom atendimento dentro dos hospitais, e eu não tenho do que reclamar. Eu, como filha, estava do lado deles o tempo inteiro, então eu jamais permiti que alguém maltratasse, em momento algum, de forma alguma. Então, tudo antes de chegar neles, qualquer pergunta, qualquer coisa que fosse falar, primeiro eu tinha que saber o que estava acontecendo e depois eu explicava para eles da melhor forma possível, da forma humana, porque, né, quem está de fora, enfermeiros, médicos, apesar de serem equipes muito boas, mas sempre tem um ou outro ali que deixa a desejar um pouquinho. Não estou reclamando, né, só uma pequena observação, mas eu sempre estava lá com eles, sempre, não deixava nada chegar assim de sopetão ou de forma ríspida. Eu sempre tentava passar para eles da melhor forma possível e eu consegui muito. Sou muito agradecida por isso. Então, pessoal, essa é um pouco dessa história, dessa experiência que eu tive na minha vida. Deixe um like se esse vídeo foi relevante para você, se você conseguiu tirar algum aprendizado com isso. E é isso, gente. Vou ficando por aqui por hoje.